Convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4. Somente o versículo 7. Gênesis 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amados, o pecado nunca chega dizendo que quer destruir você. Ele chega oferecendo alguma coisa que você deseja, depois procura te dominar. O tema da nossa pregação de hoje: o pecado jaz à porta. Resista antes que ele te domine. O pecado procura transformar desejos, mágoas, prazeres e fraquezas em domínio. Deus nos chama a reconhecê-lo, resistir-lhe e viver pela sua graça, porque suas consequências alcançam a nossa vida, presente e sem Cristo culminam na morte eterna. Antes do pecado aparecer nas mãos, ele já está trabalhando no coração. Irmãos, voltando um pouquinho no próprio capítulo 4, nos versículos 3 a 6, nos diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Antes de Caim matar Abel, alguma coisa já estava acontecendo dentro dele. Caim ficou irado, seu semblante caiu, havia inveja, frustração, ressentimento. O assassinato, no versículo 8, começou muito antes do verso 8. Como nós lemos aqui, Deus se agradou primeiro de Abel, depois da sua oferta. Da mesma maneira que ele se desagradou primeiramente de Caim. Nesse versículo, nesse texto que nós estamos trabalhando, que o pecado jaz à porta, o que acontece muitas das vezes, estamos rodeados pelo pecado. E muitas das vezes ele está realmente à porta do nosso coração. E cabe a nós reconhecer isso e ter esse cuidado. Porque Caim não entregou o sacrifício como deveria. Não podemos pensar aqui que por ser lá no começo do mundo, que existia ali uma falta de conhecimento, uma falta de entendimento. Porque da mesma maneira que Abel foi criado, Caim também foi criado. Como nós podemos imaginar, eles faziam parte ali da população mundial. Não existia poluição, programas de TV, mensagens subliminares, não existia balada, não existia muitas coisas. E além de não existir tantas coisas como nós temos hoje na modernidade, os dois irmãos foram criados pela mesma família, pelos mesmos pais. Eles ouviam as mesmas histórias. E por que essa diferença? Porque Abel agradou a Deus e Caim não agradou a Deus. O pecado. O pecado está sempre à nossa volta. Desde que nós caímos, desde que nosso pai comeu do fruto, o pecado já está ao nosso redor. E nós temos que ter esse cuidado, essa cautela, porque, como nós vamos ver aqui no decorrer, o pecado ele não vem chutando a porta,
derrubando tudo com uma arma na nossa cabeça. Ele vem sutilmente. E a gente tem que estar atento. Nós temos que estar com o nosso coração atento a essa sutileza, a essa batida na porta que o pecado tem feito. Em Tiago 1, 14 e 15 está escrito: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Como dissemos, Caim teve a mesma criação que Abel. A questão é que vem do nosso coração a cobiça. É no nosso coração que está o pecado. Todo pecado visível possui uma história invisível. A traição não começa no quarto, começa numa conversa tolerada, num olhar alimentado, numa insatisfação cultivada, num segredo. A violência não começa no soco, começa numa mágoa, numa ira alimentada durante meses, anos. Uma dependência não começa quando a pessoa perde tudo. Muitas vezes começa com só dessa vez. Eu me controlo. Quando eu quiser, eu paro. Hoje mesmo na sala nós estávamos falando com os adolescentes a respeito disso. Aqui a dependência, estamos falando dos vícios. Não apenas álcool, cigarro, drogas, como eu tenho sempre falado, a parte que nós estamos nos tornando reféns desse mundo moderno, da tecnologia. Nós não estamos preparados para lidar com tanta coisa. E nós temos que ter cuidado, como eu falei com os adolescentes hoje, da mesma maneira que a gente pergunta para uma pessoa alcoólatra, por que você não para? Não, eu não sou alcoólatra. É do que normalmente nós ouvimos, né? Eu posso parar a hora que eu quiser. É que eu não quero parar. Eu comentei a respeito de mídias sociais com eles, do celular. Por que você não tira, por exemplo, o domingo e não mexe no celular? Ah, é porque eu não quero, porque eu posso parar a hora que eu quiser. Não sei se vocês conseguem perceber a similaridade nas conversas. O pecado cresce no escuro antes de aparecer na luz. Não podemos brincar. Esse negócio de falar que eu controlo, que eu estou no domínio, isso é um grande perigo. Esses dias também eu falei com eles, vocês confiam em vocês? E por inocência deles, eles falaram que confiam. Irmãos, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós não podemos confiar na gente. Nós temos que ter todo cuidado conosco mesmo. Nós somos os nossos maiores sabotadores. Não podemos confiar em nós mesmos. Mas Deus adverte Caim antes da queda. No versículo 6 e na primeira parte do 7, nos diz assim: então lhe disse o Senhor, por que andas tão irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Irmãos, aqui, quando Deus rejeitou aquela oferta, eu fico imaginando a cara de Caim, né? Como ele ficou revoltado, muitas das vezes, como a gente vê em volta as pessoas fazendo coisas erradas, e a gente está numa geração que isso está muito comum, e ela é reprovada, ela não é aceita num concurso, num emprego, e ela fica assim, por quê? O que eu fiz de errado? E ela quer dizer que ela está certa, que a pessoa que a reprovou está errada. Um professor, um entrevistador de emprego, e isso sem falar nas coisas do dia a dia. Aqui Deus já falou com Caim sobre isso, e ele descaiu ali o semblante, ele ficou com a cara amarrada, ficou emburrado. E Deus, com todo o amor, não é de Cristo, é desde o começo, o amor de Deus com o ser humano, ele foi lá. Ele falou com Caim e perguntou, o que está acontecendo? Por que você está tão chateado? Por que você está tão emburrado? Se você fizer o que é certo, não vai dar tudo certo? Se você fizer do jeito que você foi ensinado, não vai estar tudo bem?
Isso me lembra muitas vezes eu falo com as minhas filhas, quando eram menores. Menina, por que você está assim? Você fez errado, tem que fazer o certo. Da mesma maneira como um pai, Deus falou com Caim antes de acontecer. Ele avisou, ele foi lá, exortou Caim. Se você fizer do jeito certo, não vai dar tudo certo. Esse texto é maravilhoso. Deus não apareceu somente após o assassinato. Deus procura Caim antes. Porque andas irado e porque descaiu-lhe o semblante. Veja a misericórdia de Deus. Deus confronta Caim quando ainda existe possibilidade de mudança. Vivemos cercados por muito ruído. Hoje, nós temos na nossa vida moderna celular, redes sociais, vídeos, botando aqui séries, filmes, noticiário, talvez novela, desenho, tudo que é vídeo, notificações o tempo todo nos nossos celulares, o trabalho que está cada vez mais complicado, informação, entretenimento e agora a novidade de inteligência artificial que tem dominado tudo aí. Amados, isso é barulho. Quando foi a última vez que você conseguiu parar? Eu digo de madrugada, de noite, de manhã, porque para mim, particularmente, é um horário que eu estou tranquilo. Minha esposa está dormindo, minhas filhas estão dormindo, meus pais estão dormindo, o serviço parou, graças a Deus o trabalho que eu tenho não é 24 horas, é só durante o dia. É um momento que a gente pode parar e se desconectar e conversar com o nosso Criador, sem interrupções. Ainda assim, com toda a agitação do dia a dia, pelo menos comigo acontece, não sei se acontece com os irmãos, a agitação, aquelas vozes, as preocupações do que temos que fazer, do que temos que buscar, ainda vem na mente. A gente pede misericórdia, meu Deus, me permita poder me concentrar em falar com o Senhor. Mas quantas vezes nós temos tido esse tempo? Quantas vezes a gente tem se desconectado das distrações? O inimigo tem trabalhado muito com isso. Porque se nós não nos conectamos mais a Deus, se nós não buscamos ao Criador, se nós não entendemos a voz dele, nós não conseguimos ouvir ele nos avisando, se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Se nós não ouvirmos isso, nós podemos achar que nós estamos abandonados. Nós podemos achar que Deus não existe. Nós podemos achar que tudo que nós falamos aqui todo dia é uma história maravilhosa de uma mente que criou isso tudo. Irmãos, nós temos que procurar a intimidade, o silêncio, nos desconectar das distrações, pois são muitas. E isso tem nos atrapalhado. Nossa geração tem sofrido por causa disso. Da mesma maneira que Caim, ele se deixou distrair, ele ficou surdo, não ouviu a voz de Deus por causa do pecado. Observem que Caim ouviu Deus e não obedeceu. Então a questão não é apenas Deus está falando, a questão é, estamos dispostos a ser confrontados? É a questão do silêncio. Existem pessoas que não querem, talvez, estar a sós com Deus, não querem ter um momento de silêncio com Deus, um momento para poder ouvir a voz de Deus, porque não querem ser confrontados. Da mesma maneira que Caim já sabia que estava fazendo as coisas erradas e ele ignorou a voz de Deus, ele falou que não vai ser do meu jeito. Será que nós não estamos assim também? Nós estamos parando para ouvir a repreensão de Deus porque nós achamos que nós estamos fazendo a coisa certa. Muitas das vezes a gente faz as coisas erradas achando que estamos acertando. Estamos fazendo as coisas erradas com as melhores das intenções. Mas nós temos que ter esse ouvido atento. Nós temos que parar e ouvir para ver se isso é a vontade de Deus. Nós estamos no caminho certo? Estou fazendo a coisa certa? Estou agradando a Deus? Estou sendo aceito? Meu sacrifício, meu louvor está sendo aceito por Deus? Ou eu estou achando isso? E não tenho um minuto de silêncio para poder ouvir a voz de Deus me confrontando e me avisando que eu estou errado, me mandando mudar o caminho. Porque às vezes eu investi muito tempo naquele sonho que eu tenho, que não é o sonho de Deus, não é o plano de Deus para a minha vida.
e eu não estou ouvindo. Eu quero ignorar a voz de Deus, eu quero fazer do meu jeito. E quanto sofrimento, quanta dor o não ouvir a voz de Deus nos causa. Quem não para examinar o coração pode acabar sendo governado por aquilo que nunca percebeu que estava crescendo dentro dele. O versículo 7 que nós lemos, a segunda parte. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, o pecado, desde a queda, ele está à porta. Muitas das vezes passam animações. Uma das coisas maravilhosas da tecnologia é isso, é a facilidade de visualização das ideias, né? As pessoas podem criar vídeos, imagens tão interessantes. E eu vi uma esses dias que a frase era: se você soubesse o que acontece à sua volta, se você soubesse a guerra que existe. E ali parecia uma cena de filme daquelas de Hollywood, de uma guerra tipo aquele soldado Ryan que cai bomba para cá, bomba para lá. Mas ali não era isso, era anjos, né? E os demônios lutando essa guerra para poder atacar as pessoas. Muitas das vezes a gente não percebe, não entende essa guerra, o tamanho dessa guerra que está à nossa volta. O pecado está a uma porta de distância. O pecado está aqui do lado. Está mais perto. O pecado está no seu bolso. Há uma tela, há uma senha de distância. Às vezes o pecado está no seu trabalho. Há uma mesa de distância. O pecado às vezes está no vizinho. O pecado às vezes está com as amizades. É muito próximo. Mas Deus fala para a gente aqui. O que Deus disse para Abel, para Caim? Eis que o pecado jaz à porta, o desejo será contra ti. Cumpre a ti dominar. Cabe a nós. O pecado, nós temos que dominar esse pecado. E a gente vai ver mais para frente, mas já adiantando, existem pelo menos 2 tipos de pecados que a gente tem que lidar. Existem pecados que nós resistimos fortemente. De joelho, oração. Resistir e o inimigo fugirá de vós. E existem pecados que a gente corre dele. Existe pecado que a gente não argumenta, a gente não negocia. É pecado, corre. Foge. Fugir da aparência do mal. A imagem é forte. O pecado é apresentado como algo que está à espreita. Não está dormindo inocentemente. Não é algo estático. Ele é ativo e fica constantemente procurando brechas. Ele tem desejo. O seu desejo será contra ti. O pecado quer dominar. Precisamos entender essa verdade. Gente, parece assim, como a gente vive isso todo dia, acaba as coisas ficando muito normais. E nós achamos que são naturais, e não são. O pecado nunca diz: quero destruir seu casamento. Vim aqui para poder destruir tua família e acabar com a tua vida. Não. Ele diz: você merece um pouco de felicidade. Você merece um pouco de sossego. Seu cônjuge não tem paciência com você, você só trabalha e ele não te dá atenção. Você cuida da casa, entrega tudo pronto e ele nem agradece. Cuida dos filhos, cuida da palavra de Deus, da igreja, e ele não está nem aí para você. Você merece um pouco de felicidade. Deus não vai brigar com você por causa disso. O pecado não diz que quer destruir a sua saúde. Não chega falando para você assim: Hillary, vou acabar com o seu pulmão. Vou destruir seu fígado. Não. Ele diz: só mais uma vez, não senti nada. Só mais um gole, mais uma tragada, está todo mundo fazendo, não acontece nada. Bobeira, Leandro. Conheço um cara ali com 80 anos que bebe desde que nasceu, desde que eu conheço, nunca teve nada. Conheço um cara que fuma 3 maços de cigarro por dia e não acontece nada. Gente,
É isso que o inimigo quer que a gente veja. Ele tem os artistas, assim, vamos colocar, os atores que mostram para a gente uma ilusão. Porque o pecado é uma ilusão. Não sei se os irmãos já prestaram atenção nisso, é tudo ilusão. Ele te mostra um conto de fadas, mas quando você cai nele, que sai tudo aquilo, você vê a realidade. O pecado não diz que quer te escravizar. Ele diz que você pode parar quando você quiser. Falamos agora dos vícios. Isso é o que eu mais ouço. É uma coisa que já é clichê. Eu paro a hora que eu quiser. Não sou viciado. Não sou alcoólatra. Não sou viciado em cigarro. Não, eu paro a hora que eu quero. Até que a pessoa percebe que foi alcançado. Que a doença chegou e não tem como mais parar. Mesmo se parar, as consequências vão chegar. Não diz, quero afastar você dos seus filhos. Ele diz, você está ocupado demais. Vai ter tempo. Nossos filhos pequenos requerem muito de nós. Muita atenção. E eu já passei, tem pessoas que estão passando. É uma fase extremamente cansativa. Mas, meus irmãos, quem ainda está passando isso, aproveita, porque vai acabar. Em pouco tempo eles vão embora. Em pouco tempo vai ficar só saudade. E você vai pensar, poxa, eu podia ter ficado um pouco mais. Podia ter tido um pouco mais de atenção. Trabalhei tanto para quê? Me dediquei tanto a um serviço, para quê? Perdi a parte mais importante. Tenho amigos, essa parte de relacionamento. Eu sempre converso muito. E quando eu vejo pessoas, casais, que estão lá com seus filhos, né? Começando a vida, eu falo, rapaz, você tem noção de como é que você é rico? Você tem ideia da riqueza que você tem? Que você é o homem mais rico desse mundo? Muitas das vezes a pessoa não percebe a riqueza que tem, está no topo do mundo e acha que ainda falta muita coisa. O pecado não diz, quero destruir sua comunhão com Deus. Ele diz, hoje você está cansado. Ora amanhã. Irmãos, é o que mais tem acontecido com nós crentes, com nós cristãos. E eu estava falando hoje cedo, eu estava escutando uma notícia de manhã antes de vir para a reunião de oração, comentei com o Ricardo, eu não lembro o nome do país, que mataram 8 pessoas de uma família só por serem cristãos. É um país que está com uma maioria muçulmana, então, Nigéria, né? Acho que eu vi isso. E está lá sendo perseguidos os cristãos. Mas, irmãos, ali, se eu falar para vocês, eu acho que é a menos perseguição que no Brasil. Porque no Brasil nós deixamos. Nós deixamos para depois. Aqui é tão fácil. A igreja está aberta todo dia. Nossa igreja, domingo, terça, quinta. Mas todo dia que você andar pela rua, você tem uma igreja aberta. Segunda-feira tem alguma igreja com oração. Quarta-feira tem outra igreja. Sexta-feira. E aqui na nossa cidade, pela graça de Deus, tem muita festividade. Semana passada eu estava com a Isadora. A gente passou em 2, 3 igrejas com festa. Que bênção. Que maravilha. E a gente tem a coragem de falar que está cansado. A gente não vai. Pode ir outro dia. O nosso cansaço do trabalho é uma coisa justa. Nós trabalhamos, nós lutamos para trazer o pão para dentro de casa. Mas quando o nosso trabalho, quando os nossos afazeres estão tomando o tempo que era para ser para Deus, tem alguma coisa de errado. Se você está deixando Deus em segundo plano, olha bem o que você está fazendo. Se o trabalho está tomando um tempo que era para ser para Deus, você está fazendo a coisa certa? Nosso culto doméstico, como é que está o nosso culto doméstico em casa? Nós temos tempo para isso? Ou será que a gente chega tão cansado? Não, tem que fazer janta. Eu tenho que resolver alguma coisa do serviço para amanhã. Vamos deixar para mais tarde, quando chega de noite, começa a fazer o culto doméstico, faz dormindo o culto doméstico. Não consegue nem terminar se bobear. Isso quando não tem criança pequena, né? Que é uma jornada ainda maior. O pecado nunca apresenta primeiro as consequências, ele apresenta primeiro o prazer. O pecado promete servir você, mas termina querendo ser seu dono e te dominar. E como existem exemplos, né? Álcool, drogas, redes sociais, isso é visível, né? Nós já estamos sentindo na pele
há muito tempo como é que eu posso sair a hora que eu quiser, a porta está aberta, mas quando a pessoa percebe está presa, ela não consegue mais sair, não consegue deixar aquele prazer, né? A ti cumpre dominá-lo, nossa responsabilidade diante da tentação. Queridos irmãos, não basta ter força de vontade, que você nunca pecará. Não funciona assim. Nós temos aí muitas ideias, livros de autoajuda, em que falam que se você prestar atenção, se concentrar, você vai despertar um gigante que existe dentro de você. E você vai poder fazer tudo, até voar se bobear. Você vai ter uma super força. Não é bem assim. A Bíblia nos mostra que nossa vitória acontece pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e por nossa vigilância. Ou seja, depende minimamente de nós. O que nós temos que fazer é estar vigilantes e buscando a Deus. Em 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Em Tiago 4,7 também: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Em 2 Timóteo 2,22, foge. Outrora, sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Como nós vemos aqui, irmãos, cabe a nós. É nossa responsabilidade diante da tentação. Como eu disse antes, alguns casos resistir, outros casos fugir, mas está nas nossas mãos. E a gente tem que ter essa atenção, esse cuidado. Olha que interessante. A Bíblia diz: resista ou fuja. Fugir da tentação não é covardia, muitas vezes é sabedoria. Se aquilo faz você cair, corte o acesso. Se determinada conversa, e isso é importantíssimo. Muitas das vezes a gente ouve e pensa que é para homens, né? Conversando com outras mulheres que podem cair, mas não, gente. Muita coisa que tem acontecido não é apenas a parte de traição conjugal. Se determinada conversa está te levando para o adultério, encerre. Se determinada conversa está te levando para conversas seculares, para fofoca, para falar coisas que não vai trazer edificação para a sua vida ou da outra pessoa, encerra. Ah, tem uma coisa para te contar de fulano de tal, ficou sabendo? Corta ali mesmo. Vem cá, tem a ver comigo? Posso resolver alguma coisa? Então não quero saber. Ah, mas você... Não quero saber. Irmãos, isso é perigoso. Se determinada pessoa é gatilho para drogas, afaste-se daquele ambiente. Se você não controla apostas, não mantém aplicativo instalado. Isso aí, essas novidades de bet, eu acho absurdo, né? Eu acho que isso não é criminoso, não era nem para estar acontecendo como acontece, mas acontece e, pasmem, dentro das igrejas tem gente que também brinca, achando que é uma brincadeira. Gente, isso daí é gravíssimo. Jogo de azar, apostas. Se determinada tecnologia está te dominando, está dominando o seu tempo, imponha limites. Falei hoje isso na classe dos adolescentes, eu sempre falo, aqui dentro ó, tem um lugarzinho para você botar um temporizador, você pode saber exatamente quanto tempo você está perdendo no celular. Falei da última vez que eu preguei, né? Que o rapaz comentou lá, se você perder 2 horas por dia, isso vai dar 60 horas no mês, fazendo uma conta boba lá, o cara perde R$1.000 e poucos por ano ali, brincando, desperdiçando o tempo. Né? Remir o tempo. Se existe ressentimento, trate antes que vire ódio. Essa parte, gente, do perdão, nem vou entrar porque isso é longo e é uma coisa complexa que existe. Não só lá fora como na igreja. Irmão, a gente tem que perdoar. Né? Um hino tão bonito, eu não sei cantar, não sou bom de cantar, mas que eu estava ouvindo, a Isadora já ouve há muito tempo.
Aí o Augusto Nicodemos colocou lá a letra, que eu achei muito legal. Eu não vou lembrar nem a letra agora. Mas a menina fala assim, como é que é? Como é que eu posso te pedir perdão se eu não consigo perdoar? Eu não vou lembrar agora, mas é muito bonito e fala a respeito do perdão. Jesus usa uma linguagem radical em Mateus 5, ao falar de arrancar o olho e cortar a mão. Não literalmente, mas mostrando que devemos ser radicais com aquilo que nos conduz ao pecado. Tivemos alguns episódios no decorrer da história em que pessoas fizeram isso, né? Cortaram mão, arrancaram o olho, achando que era literal o que Jesus estava falando. Mas não, irmãos. O que Jesus está dizendo aqui de maneira radical, para ficar bem explícito, é: se o celular me faz pecar, joga ele longe, sai de perto dele. Para que eu vou querer ficar perto de uma coisa que me faz pecar? Se um programa de TV me faz pecar, se ali tem alguma coisa passando que é ruim, para que eu vou ficar assistindo? Para que eu vou ficar assistindo um canal que está falando de homossexualidade, está falando de traição, está botando ali os bandidos? Tem filmes hoje que a gente está torcendo para o bandido ganhar, para os assaltantes poderem sair impunes. O que é isso, gente? A gente não está percebendo. As coisas está romantizando o pecado, romantizando os crimes. E aqui uma parte ruim, né? As consequências do pecado. Caim abriu a porta. Nos versículos 8 ao 16 de Gênesis 4, diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos para o campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E malcriado ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu babá do meu irmão, tutor do meu irmão? E disse Deus: que você fez? Eu imagino, que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse assim: Qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. As consequências do pecado. Irmãos, tudo o que eu falei é ruim. Às vezes a gente fala, a gente pensa assim, não é para tanto. Realmente é só fugir, posso tolerar. Mas, irmãos, quando acontece, quando nós abrimos a porta e deixamos o pecado tomar conta, eu sempre uso essa figura de linguagem com os amigos, né? Que quando o pecado pega uma pessoa, não importa que maneira, quando pega de jeito, imagina a cena de um caminhão atropelando uma pessoa, um bitrem, que a pessoa sai ali todo moído do outro lado, quase igual carne moída. Irmãos, não é exagero. Isso é o pecado na nossa vida. Se nós abrirmos a porta, é desse jeito que ele vem. Esse é o resultado. Isso é o que sobra. É muito triste. Às vezes a gente não dá atenção, não presta atenção. Às vezes a gente vê o nosso irmão sofrendo, vê o nosso irmão passando certas dificuldades, sofrendo consequências das escolhas que fez, consequências do pecado. E nós olhamos e pensamos, às vezes, nunca vai acontecer isso comigo. Nossa, como é que pôde ter pecado? Sendo que não é o que devemos ver. Nós devemos olhar e pensar, não posso cair nisso. Não posso fazer o mesmo erro. E olhar aquilo com medo e temor, porque o mesmo que aconteceu com ele pode acontecer conosco. Está a uma porta de distância. Às vezes não vai ser igual com ele. Mas nós temos que ter cuidado. Nós temos que dominar
o pecado. Porque o que ele quer fazer conosco é nos destruir. O pecado que estava à porta agora entrou, e veja quantas coisas foram destruídas. Um irmão morreu, uma mãe perdeu um filho, um pai perdeu um filho, outro filho tornou-se assassino. A família foi atingida, Caim foi afastado, as consequências ultrapassam muito o momento da decisão, como acontece na nossa vida. Às vezes, uma coisinha, uma olhadinha no celular enquanto eu estou dirigindo, tudo muda. Tudo acaba. Você que andava não anda mais, talvez fica tetra, paraplégico, dependente de outras pessoas, acamado. Um segundo de distração. O pecado é igual. Estou lá dirigindo. Nunca deu problema. Eu sempre dominei o pecado. Eu só dei uma olhadinha. Está sob o meu controle. Da mesma maneira que no carro. Até que um dia acontece. Eu falo muito com a minha mãe. Mãe, quantas vezes acontece um acidente? Quantas vezes acontece o acidente? Normalmente é uma vez. Um acidente. De maneira física mesmo, a gente caiu, a gente tropeçou, a gente caiu, a gente bateu. Pode acontecer. Meu carro capotou, Deus foi misericordioso, eu quebrei só um braço. Mas aí é a vontade de Deus. Porque normalmente o acidente acontece uma vez só. E é fatal. E as consequências vão para a vida toda. Aqui tem alguns exemplos que eu peguei, né? Casamento. Uma pessoa troca anos de casamento por alguns momentos de prazer, mas o prazer passa e depois permanece desconfiança, filhos feridos, famílias divididas, culpa, processos emocionais, consequências financeiras, relacionamentos quebrados. Uma decisão errada. Quantas consequências? Quantas vidas afetadas? Não significa que não exista perdão ou restauração, irmãos. É um outro ponto. Existe sim. Deus é misericordioso. Vocês lembram de Davi? Acho que todos conhecem a história de Davi com Betseba. Mas quem não conhece a fundo, que é uma história maravilhosa para os nossos dias, é ali uma lição enorme. Depois desse erro, a vida de Davi acabou. Depois que Natã foi lá e falou com ele, confrontou ele, que ele mesmo proferiu a sentença na vida dele, ele nunca mais foi o mesmo. Acabou a vida dele. Quantos filhos dele morreram? Ele não teve mais sossego. Não enlouqueceu porque amava a Deus e Deus foi misericordioso. Que uma pessoa que não tem a Deus teria se matado, talvez. Tamanhos problemas que gerou. Uma escolha. Uma olhada. Mas eu falo com os adolescentes, nós estudamos isso na lição, não foi o adultério. Começou num dia de preguiça. Não separei aqui, mas os seus irmãos foram ler o texto, vai ver que nos dias em que estavam lutando, Davi ficou em casa. Em vez de estar lá na guerra, em vez de estar lá trabalhando, estava em casa à toa, olhando para ontem. E viu lá a mulher tomando banho. Existe uma verdade que nem sempre entendemos completamente. O perdão de Deus remove a culpa. O perdão de Deus remove a culpa eterna do arrependido. Mas nem sempre remove imediatamente todas as consequências temporais de nossas escolhas. Davi foi perdoado, mas enfrentou consequências. Na saúde, não precisamos dizer que toda doença é consequência pessoal do pecado. A Bíblia não permite isso. Jó nos impede de pensar assim. Mas existem escolhas que naturalmente produzem consequências. Anos de excesso podem cobrar seu preço. A alimentação é uma bênção, mas a gula distorce a bênção. O descanso é bênção, mas a preguiça distorce o descanso. Medicamentos são bênção, mas o uso incorreto é outra coisa. Não é bênção. Tecnologia é uma bênção, mas quando não conseguimos mais ficar
10 minutos em silêncio, ler algumas páginas, conversar com alguém ou pensar sem recorrer a uma tela, alguma coisa está errada. A gente tem que ver que tem alguma coisa errada. A comodidade pode nos fazer abandonar exercícios necessários para a nossa maturidade. Pensar, memorizar, perseverar, esperar e lidar com frustração. Trabalho e responsabilidade. Isso daqui eu acho que pega muito crente. É uma armadilha que nos pega. Eu também estou incluído. A ociosidade voluntária de quem pode assumir responsabilidades, mas deliberadamente se recusa. Isso é pecado. O que nos diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 e 12? Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Amados, aqui essa questão do trabalho. Nós acabamos, enquanto existem pessoas preguiçosas, tem pessoas que estão trabalhando demais. Tudo é pecado. Todo excesso é pecado. A gente tem que imaginar a nossa vida como um carro. Se nós formos muito para a direita, nós vamos bater no acostamento. Se formos muito para a esquerda, nós vamos bater no guarda-reio. Temos que ter equilíbrio. A Bíblia honra o trabalho, responsabilidade e provisão. Graça nunca foi licença para irresponsabilidade. Pecados diferentes, a mesma estratégia. Todos os pecados de alguma maneira, só mais um pouco, você merece, ninguém vai descobrir. Não é tão grave assim, você controla, depois você resolve. Mas a Bíblia nos responde, o pecado jaz à porta. Aquilo que alimentamos hoje pode nos dominar amanhã. Irmãos, não brinque com o pecado. Não arrisque. Não cultive. A consequência é mais grave. Uma pessoa pode recuperar dinheiro, pode reconstruir parte da saúde, pode até, pela graça de Deus, restaurar um casamento. Mas existe algo infinitamente mais sério. A nossa condição diante de Deus. Em Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa não é apenas uma morte física, é a separação de Deus. Marcos 8,36 diz, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Nós temos que estar nos preocupando com nossa alma. Nós estamos preocupados com uma fração da nossa vida. Às vezes a gente não está entendendo isso. Nós estamos aqui brigando, lutando, esperneando, fazendo de tudo por causa de 60, 80, 100 anos. E o que vai ser dos seus outros, que não existe número, né? É eternidade, mas milhões de anos? Onde é que você vai estar? Você vai trocar milhões por causa de alguns centavos? A gente tem que ter esse cuidado, gente. A gente tem que estar atento. Talvez, nesta noite, seu casamento esteja bem. Talvez sua conta bancária esteja bem. Talvez sua saúde esteja bem. Sua carreira esteja excelente. Mas a pergunta mais importante, como está sua alma? Mas a mensagem não termina com Caim, não, meus irmãos. No versículo 10, e disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Em Hebreus 12, 24, diz, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Isso é maravilhoso. O sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Cristo anuncia perdão ao pecador arrependido. Aqui está seu evangelho. Caim não dominou o pecado, mas também falhamos. Muitas vezes, mas Jesus enfrentou toda a tentação sem pecar.
Jesus venceu onde nós fracassamos. Jesus tomou sobre si a nossa culpa na cruz e derramou o seu sangue. E agora existe perdão para quem se arrepende e crê. O sangue de Abel clamava da terra por justiça. O sangue de Jesus clama ao pecador, oferecendo reconciliação. Talvez você tenha aberto portas que jamais deveria ter aberto. Talvez hoje esteja vivendo consequências de escolhas que faria qualquer coisa para voltar atrás e desfazer. Você não consegue voltar no tempo, mas o Evangelho anuncia algo melhor. Cristo pode mudar o seu destino. Irmãos, às vezes a gente pode ter cometido erros que nós, às vezes, não conseguimos nos perdoar. Erros, e nós vamos colher consequências até o fim da nossa vida aqui. Mas a boa notícia é que Cristo morreu por nós. A boa notícia é que você não tem que passar a eternidade com isso. Entrega a sua vida a Cristo. Ele muda tudo. Se reconcilia. Para a gente poder viver a nossa eternidade. Os nossos erros que fizemos aqui já está no passado. Não fica, às vezes, se martirizando, se condenando por causa de coisas que já passaram. Cristo fez tudo novo. Cristo fez tudo novo. Pelo sangue dele, nós podemos ter a vida eterna. Nós podemos viver em paz. Finalizando, como nós já dissemos até antes, né? Não abra a porta. O pecado jaz à porta. Talvez hoje ele esteja à porta do seu casamento. Talvez esteja à porta dos seus olhos. À porta do seu celular. À porta da sua ira. À porta das suas finanças. À porta dos seus desejos. À porta de alguma mágoa que você vem alimentando. Irmãos, Cristo nos salva. Nós já somos mais que vencedores em Cristo. Mas às vezes tem algum pecado que está te perturbando. Tem algum pecado batendo na porta, te perturbando para entrar. E às vezes o que está acontecendo? A falta do silêncio, o tempo, desligar as distrações, ouvir a voz de Deus. Não deixa. Luta por isso. Luta pelo seu casamento. Luta pela pureza dos seus olhos. Eu não tenho que ficar vendo coisas imundas. Luta pelo seu tempo. O nosso tempo é um bem precioso que não volta. Ninguém pode comprar o tempo. Para de jogar o tempo fora. Você está usando o seu tempo em coisa que não é útil. O Jander que falou na outra pregação, se eu não me engano, você está gastando seu dinheiro com coisa que não é pão. O que isso significa, irmãos? Nós estamos ganhando dinheiro para quê? Para as coisas desse mundo? A gente tem que se preocupar em estar vivo para poder proclamar o Evangelho. Irmãos, cuidado com as distrações. Pecado. E não é Deus, cabe a você. Deus está falando, é você que tem que dominá-lo. Cabe a você, é responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós. Você é responsável. Não abra, não converse, não alimente, não pense que controla. Corra para Cristo, vigie, ore, confesse, peça ajuda. Fuja quando precisar fugir. Resista quando precisar resistir. E ande no Espírito, pois a ordem continua atual. A ti cumpre dominá-lo. Nós sabemos algo que Caim ainda não conhecia em sua plenitude. Nós conhecemos Cristo. Nós vimos, ou melhor, ouvimos a história, nós lemos, mas sabemos da verdade. Caim esperava isso, ele não entendia muito bem. Nós não lutamos sozinhos. Cristo venceu, o Espírito habita em nós, a palavra nos adverte. A igreja, os irmãos caminham conosco. E a graça de Deus nos sustenta. O pecado está à porta, mas Cristo está chamando o seu coração. Não alimente aquilo que Cristo morreu para destruir. Não há argumento, irmãos, não tem negociação. Se Cristo não faria, por que você está fazendo?
Você chamaria Cristo para fazer isso junto? Busque o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, ainda há tempo. Clame a Deus. Clame a Deus, porque Ele resolve tudo nas nossas vidas. Não tenho dúvidas disso. Ele resolve tudo. Às vezes, as consequências do que fizemos no mundo material nós vamos pagar. Quem bebia talvez vai ter uma cirrose. Quem fumava muito talvez vai ter algum problema no pulmão. E por aí vai. Mas a sua vida eterna que é o mais importante. Não troque alguns anos de vida pela eternidade. É até difícil falar, eternidade é difícil, porque a gente não consegue entender o que é eternidade. Mas entregue a Deus, confie em Deus. E não esqueçam disso. Cumpre a ti dominado. É nossa responsabilidade. Amém.